um dos maiores especialistas em longevidade saudável que a gente tem no Brasil. Ele até fala da revolução da longevidade, que foi essa questão da gente ganhar mais tempo de vida, né? A gente tem aí uma expectativa de vida muito maior. Eu já falei aqui no primeiro vídeo que na década de 60, quando eu nasci, a expectativa de vida era de 54 anos. Hoje a expectativa do brasileiro é de 75, chegando a 80. Então a gente ganhou mais tempo de vida. E aí a gente está cuidando disso, a gente está preparado para viver mais 20 e poucos anos de vida aí que a gente está ganhando, de forma saudável, né? Não é internado no hospital, nada disso. Então, para isso acontecer, segundo o doutor Alexandre Kalash, que é médico gerontologista, ele diz o seguinte, que nós temos que acumular ao longo da vida 4, que ele chama de capitais. Um que é o capital saúde, que é o primeiro que ele comenta, né? O outro é o capital financeiro, que, aliás, vou até lembrar aqui para o grupo, que era para ter sido falado ontem, mas o convidado, Joaquim, teve que fazer um trabalho em São Paulo. Aí ele vai estar conosco na outra quinta-feira, porque ele é especialista em contabilidade e gestão financeira. Ele vai nos orientar como é que faz um acúmulo desse capital financeiro. Saúde, financeiro, o capital e o capital social, que é o que você vai conversar com a gente agora. Então, assim, como é que... E aí ele diz o seguinte, por que acumular o capital social? Né? E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Por que é importante a gente ir construindo laços de amizade e relacionamentos saudáveis, melhor dizendo, com nossos familiares e amigos? Vamos começar pelo porquê. Para falar disso, eu queria falar um pouquinho de desenvolvimento humano. E eu queria aproveitar, me apresentar e por que eu estou falando... Não, claro. Perfeito, perfeito. Aliás, desculpa, gente. Essa é a ordem. Por que o doutor André Aragão está aqui? Porque ele é psicólogo. E o psicólogo, aliás, parabéns pelo dia de ontem para você e para todos os psicólogos que estiverem aqui nos ouvindo, né? Por que o doutor André? Porque a gente já teve uma experiência pregressa na escola aqui no IFE de São João da Barra, onde eu trabalho, e a gente convidou o André para falar já sobre ansiedade, sobre depressão, sobre inteligência emocional. E eu acredito que para a gente conseguir relacionamentos saudáveis, a inteligência emocional é a base desse processo. Então, de repente, se você quiser começar falando sobre o que é inteligência emocional e como desenvolvê-la ao longo da vida. Bom, o meu contato com a área de desenvolvimento humano começou, óbvio, dentro da psicologia. Eu comecei trabalhando na psicologia com moradores de rua, o que me aguçou a pesquisar um pouco mais a questão do desenvolvimento. Ou seja, quando a gente fala desse extremo na sociedade, a gente está falando justamente daqueles que não têm longevidade nenhuma, né? E eu comecei a pesquisar um pouco mais a questão do desenvolvimento. Para falar sobre capital social, eu queria falar um pouquinho deste desenvolvimento. Por quê? Porque a gente só consegue ter noção desse capital social, ao contrário do que muita gente pensa, a partir dos 7, 8, 9 anos de idade. Ou seja, o nosso cérebro, ele leva de 7 a 8 anos para entender o que é o social, né? Ou seja, somente mergulhado na relação social é que ele consegue chegar a este nível, a ter uma ideia melhor do que seja a realidade, a intuir as dificuldades da realidade. E justamente a partir dessa época a gente começa a sacar o seguinte, opa, se existe uma realidade que eu tenho que enfrentar, então talvez seja melhor enfrentar isso não estando sozinho, né? E mais, quando na passagem da adolescência para a fase adulta, se começa a pensar o seguinte, talvez seja melhor não enfrentar isso sozinho, com pessoas que possam compartilhar de ideias parecidas com as minhas. E aí entra todo aquele processo onde a pessoa procura o grupo para se estabelecer, né? Então, na medida que a gente consegue enfrentar a nossa insegurança, a nossa ansiedade e o nosso medo, investindo nesse capital social, a gente consegue se sentir um pouquinho mais seguro para os enfrentamentos da vida. A única questão que eu levanto é que a palavra capital,
né, e aí eu faço essa explicação, às vezes lembra um pouco consumo, mas não é essa a ideia do autor. Não, Tá? não. Contrário disso. Ou seja, é justamente um investimento na medida em que você parte para essa relação com uma certa intencionalidade. Você está realmente buscando uma relação real, né, de amizade, de companheirismo, de troca com aquele outro ser humano. Então, não é simplesmente acumular um conjunto de likes, né, ou um conjunto de companhias, mas é Verdade. simplesmente estar na relação. Eu queria só, para finalizar a pergunta, tentar exemplificar com uma situação social comum. Por exemplo, quando a gente chega numa determinada reunião ou num encontro entre amigos, né? Se antes de chegar os 5 amigos que a gente tinha convidado, chega um na frente e a gente começa combinado, por exemplo, do time de futebol, né? Qualquer outro assunto, com esse amigo que chegou antes, quando o outro grupo chega e começa a conversar sobre o mesmo assunto que eu e o outro amigo estávamos conversando, basta eu dar uma olhadinha para esse amigo que estava antes, que ele já vai entender aquela olhadinha que eu estou dando para ele, né? Verdade. Ou seja, ele vai lembrar que nós já conversamos sobre aquilo em momento anterior. E no meio daquela conversa do grupo, existe uma comunicação que é intencional, apenas de um olhar, meu e dele. Então, quando fala desse capital social e da relação social, a gente não está falando simplesmente de um encontro superficial, mas de uma relação intencional que vá produzir realmente efeitos nessa relação. E isto é que dá, digamos assim, volume a esse capital social, né? E que a gente vai construindo no decorrer da vida. Sem este capital social, sequer o nosso desenvolvimento é possível.